Ao começar esse culto, nós falamos de um contexto que nós estamos vivendo nessa semana. E eu confesso para vocês que nós falávamos, para quem de repente entrou depois na live, que não estava no início do culto, eu estava demonstrando a minha perplexidade diante de tudo que representou o Halloween nessa semana para a nossa cidade. E eu fiquei realmente muito surpreso e muito perplexo realmente com o envolvimento, principalmente dos jovens, e até os jovens não me surpreende tanto, mas o envolvimento de cada vez mais pessoas mais velhas também com Halloween. Eu não vou entrar aqui na história, porque a minha intenção não é vir aqui falar de Halloween. Esse lugar tem que ser usado para falar de Jesus, é sobre isso que eu vou falar. Se eu gastar todo o tempo da palavra com Halloween, eles ganharam mais tempo do que eles já tiveram essa semana. Eu não estou aqui para falar de Halloween. Mas diante desse cenário que nós continuamos vivendo nessa semana, e que vai se estender até o final do feriado, e aí nós pensamos que nós tivemos uma semana inteira das pessoas celebrando essa festa por toda a cidade, e isso só vai terminar depois do feriado de finados. E eu quero trazer um primeiro versículo da palavra do Senhor para os irmãos, que é em forma de pergunta, que obviamente que tem um contexto no livro, na carta de Paulo de Romanos. Obviamente muita coisa foi falado antes dele fazer essa pergunta, mas a pergunta que Paulo traz, ele traz uma pergunta depois de ter falado de várias situações que a igreja passa, pela qual a igreja passa. Lutas, provações, incredulidade, a nossa constante luta entre carne e o espírito, a nossa guerra que travamos todos os dias, entre ouvir o conselho do Espírito Santo que habita em nós, porque fomos feitos moradas do Espírito Santo ao aceitarmos a Cristo como Salvador, a guerra entre o Espírito e a nossa natureza carnal, a nossa tendência de tentar fazer aquilo que nos dá prazer, que satisfaz as nossas vontades, que concorda com aquilo que nós queremos, e não aquilo com que nem sempre é aquilo que o Pai, que Deus deseja que façamos. E nós vivemos essa luta constante, eu e você. Não importa o nível hierárquico que você tenha numa igreja, não importa se você é o líder máximo de uma denominação, ou se você é um novo convertido, todos vivem essa luta diária do espírito contra a carne. O nosso maior desafio não é vencer o diabo, porque a palavra é muito clara que se nós resistirmos o diabo, ele tem que fugir. Se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos o diabo, ele tem que fugir. Ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. Ele não tem mais direito sobre a nossa vida quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Mas o nosso maior desafio é vencer a nós mesmos, as nossas paixões, a nossa carne, a nossa vontade, o desejo de fazer aquilo que queremos fazer. E essa palavra é absolutamente importante num mês em que nós tivemos 31 dias, durante todo o mês de outubro, uma temática sendo pregada nesse lugar, que é Deus no controle. E essa é uma temática absolutamente desafiadora no tempo em que nós vivemos, na sociedade na qual nós estamos inseridos. Porque nós vivemos em uma sociedade que tem como lema: se eu quero, eu faço, eu posso, eu vou fazer. Eu faço o que eu quero da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso.
Nós vivemos numa sociedade hedonista, movida pelo prazer, pela satisfação pessoal, pelo individualismo, em detrimento de regras. Eu não preciso ir muito longe para você pensar e perceber que nós temos uma sociedade cada vez com maior dificuldade de seguir regras. No meio em que você está, não importa qual seja, seguir regras não é uma coisa que agrade muito. Quanto mais regras que vão contra aquilo que eu gosto de fazer, vão contra a minha vontade. Então todo o contexto dessa pergunta que Paulo vai fazer, nesse versículo que nós vamos ler, fala sobre isso, dessa constante luta que nós temos, de lutar contra as paixões, contra a carne e a vontade de Deus manifestada pelo Espírito Santo que habita em nós. Obedecermos à voz de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós, ou nos sujeitarmos à nossa vontade e nos rendermos à sociedade que já naquela época passava por essa luta de fazer o que quer em detrimento da vontade de Deus. Mas eu quero trazer também para o contexto do início desse culto, então, que eu apresentei para vocês, o contexto dessa semana que nós vivemos aqui em Passo Fundo e de tantas outras coisas que nós estamos vendo e nos surpreendendo cada dia com o nosso país, com a nossa sociedade brasileira. Os rumos que as coisas estão tomando no nosso país, a inversão completa de valores que nós estamos presenciando no nosso dia a dia. Então eu quero trazer essa pergunta para o nosso contexto. Quero pedir licença a Paulo, que trouxe todo um contexto, mas para colocar então esse versículo dentro da nossa realidade dessa semana e dos últimos tempos que nós temos vivido no nosso país. A pergunta que Paulo fez está lá em Romanos, no capítulo 9, no versículo 31. Um dos versículos mais citados pela igreja e mais conhecidos do povo de Deus. Depois de falar muita coisa, depois de quase nove capítulos do ensino mais profundo da palavra, mais teológico em relação à igreja, ao corpo de Cristo, o ensino mais forte, mais esclarecedor sobre essa diferença de viver segundo a carne, viver segundo a lei, viver segundo a graça. Paulo faz essa pergunta depois de toda uma explanação. Ele diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Que diremos, pois, a essas coisas? E aqui essa pergunta ele está falando para ele está falando para a igreja. Ele não estava falando para os descrentes isso aqui. Ele não estava falando para as pessoas que não conheciam a Cristo. Essa era uma carta absolutamente endereçada a uma igreja. Tudo que Paulo diz nas cartas aos Romanos, ele está dando um ensinamento profundo à igreja de Roma, que havia em Roma. Aos crentes de Roma, que todos os dias tinham a sua fé bombardeada e lutavam em seguir os ensinamentos de Roma ou seguir a fé em Cristo. E agora ele diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? E eu quero trazer essa palavra para o nosso contexto, mas também quero buscar na Bíblia pelo menos 2 personagens fundamentais. Eu vou trazer 3 personagens fundamentais que também em algum momento ouviram mais ou menos essa voz nos seus ouvidos. O que tu vai fazer a respeito disso? E um tomou uma decisão diferente e 2 tomaram a mesma decisão. E eu gostaria de começar lá no princípio. Não vou nem ler o texto, só vou relembrar a história. Primeiro ser que teve que tomar uma decisão com base em algo que foi dito e que ia contra a palavra de Deus, foram os nossos queridos Adão e Eva.
desde o primeiro homem e da primeira mulher que receberam os primeiros ensinamentos, mandamentos do Senhor, e receberam todos os benefícios, liberdade total de administrar, tinha tudo que Deus tinha criado à sua disposição, apenas uma restrição: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia inúmeras árvores, só uma restrição. E a narrativa bíblica vocês conhecem, que a serpente veio, representando o diabo, veio e perguntou para ela, não foi assim que Deus falou, e criou uma confusão na sua cabeça, dizendo: não, certamente vocês não vão morrer se vocês comerem dessa fruta. E não está na narrativa bíblica, mas se soasse essa pergunta de Paulo na cabeça de Eva, naquele momento, se soasse e dissesse: o que você vai fazer a respeito disso? Qual foi a decisão que Eva tomou? Pegou a fruta, né? Comeu o seu esposo, e ali nós tivemos o primeiro momento em que o homem viveu o dilema de obedecer à voz de Deus, ou obedecer aquilo que lhe dava prazer, que lhe parecia bom aos olhos fazer. Nós temos o primeiro momento na história da humanidade em que essa pergunta, que só seria feita lá por Paulo milhares de anos depois, algo muito semelhante soou na mente de Eva. Deus falou isso, mas ele está falando isso. Eu gostei do que eu ouvi, parece que é bom para comer, eu vou comer. Isso mostra que desde o início nós vivemos esse dilema. E por causa da decisão que Adão e Eva tomaram, muitas das coisas que Deus havia programado para o homem, elas tiveram que tomar outros rumos. É óbvio que Deus estava no controle de todas as coisas e continua no controle de todas as coisas. Mas o que Deus sempre projetou para o homem é um relacionamento íntimo e pessoal, diário com o homem e a mulher, que foi interrompido por essa decisão de Adão e por essa decisão de Eva. Mais adiante, na Bíblia, nós temos lá no livro de Samuel, no capítulo Samuel capítulo 17, livro de Samuel capítulo 17, lá no versículo 4, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Dizem os especialistas que dá em torno de 3,5 metros, é por aí. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros, e a haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias, o exército de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se muito e temeram muito. Eu não preciso contar toda a história de Davi e Golias, da batalha, de como Davi derrotou o gigante Golias. A história é contada desde os livros infantis, aí, livros para criança. O que eu quero destacar é o seguinte: quando o gigante Golias desafiou o exército de Israel, quando o gigante Golias
constantemente, todos os dias, ao final do dia, ele gritava para todos ouvir: não há um homem sequer em Israel capaz de me desafiar. Eu que sou um filisteu e vocês que são servos de Saul, não há sequer um homem em Israel capaz de me desafiar. O que Golias não sabia, o que aquele gigante não sabia, é que Deus sempre esteve no controle, na frente do seu povo. O que o gigante não lembrou é que sobre aquele povo havia promessas. Sobre aquele povo havia a promessa de que o Senhor nunca abandonaria o seu povo. E ele não sabia que o Deus que estava no controle já tinha levantado um menino que responderia a pergunta que Paulo faria muito tempo depois. E se Paulo pudesse perguntar, ele perguntaria a Davi, chegaria do lado de Davi e diria: o que tu vai dizer depois de ouvir isso? Viu o que o gigante falou? O que você diz a respeito disso? E olha o que Davi disse: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Foi o que Davi disse diante do que ele ouviu. O que nós temos ouvido nos nossos tempos, o que nós temos ouvido há anos na nossa sociedade. Eu me lembro que já faz mais de uns 15 anos, numa época da minha vida que eu escutava muito a Rádio Atlântida, programa Pretinho Básico. Escutei muito tempo que eu estava afastado da igreja. E eu ouvia naquela época vários daqueles comunicadores dizendo: o futuro do ser humano é a bissexualidade. Comunicadores de rádio que tinham assim um alcance, todo o estado da galera jovem, adolescente, escutava aquela galera. E isso eu já tinha escutado da boca de artistas, de atores, de cantores, uma galera, e muitos psicólogos, muitos especialistas diziam: o futuro do ser humano é a bissexualidade. Muitos de nós escutamos várias coisas dessas nos últimos anos. E o que nós dissemos a respeito dessas coisas naquela época? O que nós estamos dizendo a respeito dessas coisas no nosso tempo? Aquilo que eles falaram naquela época funcionou como uma profecia para essa geração. Essa geração agora que está nas escolas nas quais eu dou aula. E que eu vejo meninos e meninas de 13, 14, 15, 16 anos dizerem com a maior naturalidade, a menina dizer: ontem eu saí e peguei a fulana. No outro dia ela vem: hoje eu saí, eu peguei o fulano. Ou dizer: eu peguei a fulana e o fulano na mesma noite. Normal, galera que está na escola, não preciso nem dizer que isso aí ninguém se espanta mais. Muito menos professores. E o que nós estamos dizendo a respeito dessas coisas? O que nós estamos dizendo a respeito disso que está acontecendo na nossa sociedade?
Essa pergunta de Paulo não quer calar. O que nós diremos a respeito dessas coisas? Qual é a nossa atitude como igreja diante dessas coisas? Vamos fazer que nem estavam fazendo aí, vamos fazer um carnaval gospel? Quem sabe a gente faz um Halloween de Jesus? Não duvido mais nada. A gente converte o capeta, bota uma fantasia de capeta convertido. Se já tem funk gospel, não falta mais nada. O que nós faremos, o que nós diremos e como nós nos posicionaremos. E eu não estou dizendo de ir para a rede social, meu querido. O que eu vejo de crente assim, crentaço de rede social é uma coisa absurda. Eu vejo crente assim que eu nunca vi, eu acho que nem Pedro, nem Paulo, nem todos os apóstolos juntos tinham tamanho ousadia no Facebook, copiando e colando coisas que nunca passou pela sua cabeça. Nunca parou para refletir e para pensar o que eu vou dizer a respeito dessas coisas. Eu quero perguntar como que nós nos posicionaremos em Deus a respeito dessas coisas. O que nós vamos dizer quando nós formos orar pela nossa geração de filhos, a nossa descendência? O que nós vamos profetizar diante dessas coisas sobre essa geração? Os artistas, os comunicadores profetizaram sobre a geração dos nossos filhos, que seria uma geração de bissexuais. O que estão profetizando sobre a geração dos nossos netos e a geração dos filhos que ainda vão nascer? A bissexualidade já não assusta a nossa sociedade. Homossexualidade, muito menos. A gente já sabe que antes era 1, agora é 2, já tem mais, né? Então a gente já tem pan. E a gente, em algumas das pregações da pandemia, a gente falou o que era pan, né? Que o termo pan significa tudo. Então o pansexual, melhor não explicar. É isso. E aqui eu não estou falando só de sexualidade, meus queridos, mas tenho que falar disso, já que a palavra é muito clara de que nós somos o templo do Espírito, e que os nossos corpos devem ser apresentados como sacrifícios vivos ao Senhor, incorruptíveis. E aí a gente vê a nossa galera, os teens, realmente serem ETs nas escolas. Eu admiro muito e tiro o chapéu para nossos adolescentes que se posicionam e dizem assim, não importa o que estão fazendo, eu não abro mão disso aqui. Em algum momento, alguém, quando profetizaram sobre essa geração, que seria uma geração de bissexuais, Deus encontrou homens e mulheres que estavam com seus joelhos dobrados para dizer: na casa do Senhor haverá santidade. Convém santidade na casa do Senhor. Soa como uma loucura na nossa sociedade. Onde já se viu namorar e não ter 18 anos e não ter relação?
Como é que vai casar sem experimentar? Vai que não dá certo. Mas houve uma geração que diante das coisas que ouviram, disseram não. Nós cremos que o Deus que nós servimos preservará essa geração da igreja do Senhor. Nós estamos colhendo alguns frutos de joelho dobrado, de pessoas que disseram não, que disseram quem são esses comunicadores para afrontar o exército do Deus vivo. Quem são esses artistas para profetizar contra os nossos jovens? O que diremos nós a essas coisas? E veja que o inferno ele é tão ousado que até Jesus, nem Jesus escapou dessa tentativa. Temos a narrativa lá de João, de Mateus, Mateus capítulo 4 narra a tentação de Jesus. E Jesus é levado, vou ler rapidinho. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O que Jesus disse a respeito disso? A respeito dessas coisas? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí, veja como o diabo, ele pode assim, eu não estou fazendo um elogio, mas burro ele não é. Olha a estratégia que ele fez, ele cita a palavra. Então vamos lá. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo de templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O que Jesus disse? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Às vezes a gente pergunta por que Deus demora para enviar a bênção, né? Você já perguntou isso? Eu pergunto direto, internamente. Às vezes não tenho coragem de ir na oração perguntar, mas que eu penso. Ainda bem que o diabo não sabe o que a gente pensa. Agora isso aqui eu falei, né? Ele não sabia, mas não penso mais. Mas que a gente pensa. Quem aqui não tem uma causa pela qual você está orando há muitos anos? E você pensa, e sabe quando nós corremos um grande perigo quando isso acontece, da gente ter ciúme dos irmãos que são abençoados? Não precisa responder, nem se manifestar com o olhar, pode ficar estático do jeito que está, tá? Quem aqui já não sentiu uma invejinha do irmão que foi abençoado? Tu pensa: bah, Deus, esse irmão recém chegou na igreja, faz um mês que ele está orando, eu faço 5 anos que eu estou orando e nada. Não precisa dizer. Eu não vou dizer se eu já senti. Mas às vezes nós pensamos: por que será que demora tanto? E aqui deixa eu mostrar uma coisa aqui.
que Deus me mostrou aqui, agora que eu estava lendo. Eu não tinha prestado atenção nisso, não vou ser mentiroso e dizer, Deus me disse em casa, não disse nada. Agora que eu percebi isso. Vocês viram que no final os anjos chegam para servir Jesus? Pois é. Foi na hora que o diabo estava tentando? Foi não. Foi na hora que o diabo colocou em xeque a palavra, colocou em dúvida, mas não está escrito na Bíblia. Não foi naquela hora que os anjos vieram com a espada assim na cabeça do capeta. Não foi. Quando foi que chegou os bandos? Parece que eles chegaram atrasados. Não parece que eles chegaram atrasados? A impressão que eu tenho é, bom, era Jesus que estava ali. Os anjos, tinha um monte de gente fazendo oração. Diz, bom, nós ia vir aqui, mas daí, Jesus, não, nós tem mais um monte de coisa para entregar aqui, ó. Que esse aqui precisava de uma cura, esse aqui precisava de um emprego aqui. Aí nós chegamos, já estava tudo resolvido o negócio. A impressão que eu tenho é essa, né? Mas tem um ensinamento de Deus para nós, tem um ensinamento bíblico, tem um processo de Deus aí para nós aprendermos. Os anjos só vêm nos servir depois de nós provarmos que praticamos a palavra do Senhor. Não só que nós conhecemos a palavra de Deus, mas que nós não abrimos mão da palavra de Deus. Talvez você esteja esperando, e hoje eu falei, e eu estou falando de verdade, eu acredito realmente, que hoje seja um dia especial no ano de 2021, em que nós tenhamos, vamos dizer assim, que todos os anjos que estariam de folga hoje, o chefe dos anjos chegou aqui, a escala, estão ligados na escala de férias, a escala pro feriadão lá, quem é que tinha marcado, que ia ficar deitadinho numa nuvem, só lá, cancelado toda a escala de folga. Não tem folga, até quando? Até terminar o feriadão lá. Todos os anjos vão descer. Tem um intensivão. Todos os demônios estão trabalhando, então todos os anjos vão trabalhar em favor da igreja do Senhor. Às vezes a gente brinca, mas às vezes a gente fala sério. Eu não tenho dúvida que tem muitos irmãos que estavam há 2, 3, 4, 5, 10 anos orando, clamando ao Senhor por algo que realmente é fundamental, você precisa e te faz sofrer muito, e que nesses dias Deus está enviando os seus anjos para entregar. E eu não estou falando de angiologia aqui, tá, meus queridos? Porque eu sei muito bem qual é o papel de anjo, e eu não posso pedir que anjo faça nada por mim, porque os anjos estão a serviço do Senhor. É Ele quem envia quando Ele quer. Mas eu não tenho dúvida que se os nossos olhos espirituais se abrissem, nós veríamos que para cada demônio que está tentando atacar sua vida, tem 2 anjos do Senhor guerreando por você, em nome de Jesus. Entenda isso. Para de ter medo do diabo, para de ter medo de demônio, para de ter medo de trabalho, de feitiçaria, porque para cada trabalho feito contra você, Deus envia uma palavra de bênção sobre a tua vida. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Sabe qual é o problema? Que aqueles que estão com o diabo gritam alto, estão gritando cada vez mais alto. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é desespero, porque Jesus está voltando. Para uns vai voltar antes. Nós sabemos que a qualquer momento Jesus pode voltar para mim, Jesus pode voltar para um, pode voltar para outro, voltou para vários pastores durante a pandemia. Mas eu estou falando que o maior acontecimento da história da humanidade está muito perto. Os sinais, tem sinais para se cumprir? Tem.
mas Deus está acelerando esse processo. Ontem eu acho que eu comentava alguma coisa, ontem ou hoje com a minha filha, de meio-dia eu acho que eu comentava com a minha esposa também, nós precisamos muito orar para que, ora vem Senhor Jesus, vem, porque tá ruim, a coisa está ruim aqui, não está legal não, tá? Se você está muito apegado às coisas aqui, meu querido, alguma coisa está errada. Eu não vejo a hora de Jesus voltar e nós abandonar tudo que tem aqui, ou tudo que não tem. Essa semana eu falei para minha esposa, de meio-dia, disse, essa semana me deu vontade de pegar todos os nossos bens, o nosso patrimônio, vender tudo e ir para a praia. Daí eu me lembrei de um detalhe, não tem patrimônio para vender. Os cachorros não abrem mão, né? Filho, a Bíblia não permite mais vender. Senão aí dá para abrir uma exceção, quem sabe? Não. Aí eu lembrei que não tinha patrimônio para vender. Mas eu estou falando a verdade, está ruim. Está ruim de querer ficar nesse mundo. A vontade que a gente tem é dizer, Senhor, dá para dar uma aceleradinha no processo aí? Sabe como que a gente pode acelerar o processo, meus queridos? É firmados na palavra, tendo certeza absoluta que o nosso descanso não é aqui. Às vezes nós olhamos para, tem um irmão que eu acho que vai antes que eu, tem muito irmão antigo aí que vai enterrar muita gente ainda. Tem muito irmão que vai estar no velório de muita gente nova dizendo, obrigado Senhor, porque ele descansou. Um dia eu vou descansar também, mas não agora, né? Então a gente olha quantos, né, irmãos jovens que foram e estavam lá, estavam as irmãs do círculo de oração orando lá pela família. Senhor abençoe, conforta essa família. Tem muito irmão, muita irmã, muito irmão aí que tem muita lenha para queimar ainda. Quando terminar a missão, a irmã Ironita, né, dizia, presbítero, olhe, que amanhã eu tenho um cateterismo, né, irmã Ironita? Deus no controle. Se tiver missão para a irmã Ironita cumprir, pode estar tudo entupido, as veias do coração, da cabeça, do pé, dos dedos, do umbigo, não sei se tem veia no umbigo, mas pode estar tudo entupido. Se tiver missão, vai com veia entupida e tudo, e Deus vai dar força. Agora, o dia que chegar a nossa hora, nós vamos jubilosos com a nossa missão cumprida. Não por acaso Paulo, à beira da morte, no corredor da morte, dias antes de ser decapitado, disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tinha ressentimento nessa frase? Tinha dor nessa frase? Não. Tinha alegria de dizer, eu não vejo a hora de encontrar com aquele que um dia eu encontrei no caminho e depois não vi mais. Agora eu não quero encontrar, agora eu vou abraçar, agora eu vou tocar. É aqueles que estão sempre de plantão, né? A irmã Ironita está dizendo que... Quando Deus tem projeto na nossa vida, meus queridos, mas não importa, nas mãos de Deus, Deus no controle. Amém, meus queridos? Eu sei que nessa semana, para muitos dos irmãos, vai ser uma semana de desafios. Cada irmão poderia dizer, presbítero, tem nessa semana, vai ser uma semana, a previsão vai ser uma semana muito difícil. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Vou dar a ruim primeiro. Toda semana vai ser.
cada vez mais. Porque cada vez mais, quanto mais nós quisermos a presença de Deus, mais o Espírito Santo nos faz sentir asco por esse mundo. Nós não somos desse mundo. A nossa passagem, o nosso tempo aqui, ele está terminando. E que eu e você possamos entender que nesse tempo final, nesse tempo em que a volta de Jesus se aproxima, nós precisamos responder a essa pergunta de Paulo, quando ele diz: o que diremos a essas coisas? E ele faz, em tom de uma nova pergunta, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma veia entupida? Uma dívida que o banco ameaçou o último prazo para pagar? Vou dar um testemunho de terceiros aqui. Escutei um testemunho do pastor Olavo lá de Porto Alegre. Eles estão num projeto de construir, comprar um terreno, de pagar um novo terreno que eles construíram do lado da igreja Serra Azul. Caro, muito caro o terreno. E eles estão, graças a Deus, Deus deu um projeto e eles estão conseguindo arrecadar tudo que precisam. Mas eles precisavam pagar a transferência, a escritura, não me recordo o que é, mas era um valor muito alto. Eles tentaram negociar e a prefeitura diz: não tem o que fazer. E eles entraram com um pedido para abrir mão da taxa, aquela lá que era um valor muito alto, e que eles iam ter que tirar do dinheiro para pagar o terreno. E eles colocaram em oração, colocaram na presença de Deus. E chegou um dia que o secretário da igreja chegou para o pastor com um envelope lá e diz: a prefeitura mandou o boleto para pagar hoje. O pastor Olavo disse que não abriu aquele envelope, disse, só olhou: Senhor, o que vamos fazer, né, Senhor? Vamos pagar? E aí o secretário disse: não, mas o senhor abriu já o envelope? Disse: não abri. Aí ele abriu o envelope veio com o valor de 0,00000000000. Aqueles muitos mil reais, dezenas de milhares de reais para pagar, veio 0,00000. O que eu estou querendo dizer para você é que quando Deus está no controle, Deus vai surpreender muita gente ao teu redor. Os outros não precisam acreditar em você. É você que precisa acreditar no Deus que tem promessas sobre a tua vida. Se o Deus que tem promessas sobre a tua vida, Ele quiser, Ele envia os anjos. Mas só se você confirmar que você crê na promessa. Se você confirmar que a palavra continua viva na sua vida, não se dobre diante das propostas do inferno nessa semana, porque Deus já enviou os anjos. Assim como para Jesus, Ele só estava esperando, só estamos esperando terminar a última fala aí, porque eu já sei o que Ele vai falar. E estamos aqui, ó. Está aqui a comida, está aqui a água, está tudo aqui para nós servir. E creia, nesses próximos 2 dias, vocês vão ver orações respondidas que vocês já tinham até esquecido. Deus está enviando respostas para o seu povo, respostas para a sua igreja. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Amém? Fique de pé, meu querido. Ministério de Louvor, estamos encerrando já esse culto, né? Já passei muito tempo. Eu não vou nem me sentir tão culpado, porque o pastor disse também que sempre reclamam dele do tempo. Então, né? Então eu sei que amanhã vão reclamar de mim, mas tudo bem. Irmãos que estão assistiram pela live, que os irmãos tenham uma semana crendo na palavra do Senhor, firmados na palavra do Senhor. E quando nós ouvirmos essas coisas que atacam a nossa fé, você possa dizer o que Paulo disse para nós: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, vai ser esse problema de doença que vai impedir que você viva a promessa do Senhor? Não vai. Amém, meus queridos? Eu quero encerrar esse culto orando com vocês, pedindo que o Senhor possa confirmar essa palavra na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós, ao encerrar esse culto, nós só podemos dizer obrigado, Senhor, porque tudo que vivemos nessa noite, Senhor, esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, tudo é para Ti, Senhor, nada é para ninguém mais. E nós queremos agradecer por esse tempo de comunhão, por esse tempo de louvor, e queremos pedir que o Teu Espírito Santo confirme na nossa vida a palavra que foi lançada sobre nós nessa noite, as palavras proféticas que vieram para a nossa vida nessa noite. Nós recebemos, Senhor, e nós viveremos, praticaremos a Tua palavra, Senhor. Nós nos posicionaremos, Senhor, diante das ofertas do inferno, diante das tentativas do inimigo, Senhor, de enfraquecer a nossa fé, e nós testemunharemos, Senhor, da vitória que o Senhor dará ao seu povo nessa semana, para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém, Jesus.